Amém, graça e paz. Queria saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pés e vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios 4, 18. 2 Coríntios 4, 18. Coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nós vamos iniciar esse culto adorando o nome do Senhor, dizendo que Ele merece toda a glória, a Ele é toda a glória, porque nós não devemos ficar aqui olhando para as coisas terrenas, né? Nós devemos ficar olhando para o alto, para as coisas que vêm de Deus, para as coisas que são eternas.
nós precisamos descer e mergulhar nas águas do amor do Senhor Jesus, que é onde nós podemos ser purificados, é onde nós deixamos o nosso orgulho, o nosso eu de lado, e a glória do Senhor resplandece através das nossas vidas. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. E o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Glória a Deus. Assim eu passo a palavra para o missionário Alexandre. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz a todos os irmãos. Nesta noitezinha tão geladinha, né? Está tão fria, mas abençoada em nome de Jesus.
não é? Que Cristo Jesus derrame o seu poder sobre a sua vida. Várias cidades do Brasil está frio, mas a maior frieza que a gente deve se preocupar não é com a frieza da temperatura e não com o clima do tempo, mas com a frieza da alma. É essa que tem me preocupado, que tem sido o motivo da minha oração. Essa tem sido a minha oração incessante aqui da igreja durante as manhãs que eu fico aqui. Tem sido a minha oração. Que Cristo Jesus traga alento ao seu coração em Cristo Jesus. Como diz o salmista, alegrei-me, como disseram, vamos à casa de Deus. Não é? Alegria em estar na casa de Deus. Meus queridos, quero ler com os irmãos em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 5, que diz: mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de vossas tribos, para lhe pôr o nome e sua habitação, e para lá irei. A este lugar farei chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e as ofertas das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Amém? Deus estava estabelecendo um princípio, aonde o povo estivesse, a qual Deus escolheu para estar, o povo traria de tudo que eles trabalhassem. Por isso que você pode prestar atenção naquelas religiões que se oferecem sacrifícios, que são de matrizes africanas. Aonde ela estabelece, se indica o lugar e ali se oferece o sacrifício. Deus não escolheu o lugar, Deus não escolheu qualquer lugar, Ele escolheu o lugar. Você precisa entender que quando Deus escolhe o lugar, é porque Ele já consagrou, já separou. A toda a terra pertence ao Senhor, mas há um lugar aonde Ele manifesta, e há um coração aonde Ele visita, e é este lugar de consagração que nós devemos apresentar todas ofertas destinadas ao Senhor. Por isso que ele diz isso, né? Por isso que ele diz, então trareis a este lugar. No versículo 7, ele diz, lá comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizestes, vós e as vossas casas, no que diz respeito, no que vos tiver abençoado o Senhor. Então, quero que você, nesta noite, você está vendo aí o número, as nossas contas, então você pode trazer seu dízimo e a sua oferta. Também a nossa conta, né? A nossa conta através da associação, agência 4656, conta poupança 99995, dígito 3, 9995, dígito 3, operação 13. Deus ama quem dá com alegria. Deus abençoe a todos. Vamos receber o nosso pastor. Queridos irmãos, graça e paz do Senhor. Esta é não mais uma noite, mas esta é a noite que Deus tem para mim e para você. Você que nos vê e nos ouve através do Facebook, que Deus lhe abençoe grandemente. Onde você estiver nesta hora, em que cidade for, né? Quem sabe até em outro país,
que o Espírito Santo de Deus lhe conduza nesta noite, porque Ele é que na verdade faz isto. Ele nos conduz à palavra, Ele nos conduz à adoração, Ele nos conduz ao arrependimento. É o Espírito Santo quem trabalha nas nossas vidas. Por isso que Ele é o executivo de Deus. Ele executa. Amém, queridos? Ele executa, Ele realmente estabelece aquilo que Deus tem para nós. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu quero nesta noite meditar na palavra. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Se você está em casa, tem uma Bíblia, abra aí, capítulo 4 do Evangelho de João. E você que está em casa e não quis vir, você faz falta. Você é membro, é ovelha deste rebanho. O missionário disse muito bem, a frieza que mais oferece perigo não é esta frieza física, meteorológica, mas a frieza do nosso coração. Não tem coisa que é tão terrível na nossa vida. E ela começa de maneira sutil até tomar o controle da vida. Capítulo 4 de 1 a 4. Amém? Podemos ler, queridos? E quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Na outra versão diz, era necessário passar por Samaria. Louvado seja o nome do Senhor. Você já percebeu que às vezes Deus passa pelo nosso itinerário para nos deixar lições que podem marcar nossa vida? Os judeus evitavam passar por Galileia. Eles preferiam fazer uma viagem 2 vezes mais do que passar por Samaria. Até que ponto ia esta separação entre esses dois povos, naquela região, passar simplesmente por passar? Jesus não fez assim. Jesus nesta noite não passa em nossa vida por passar, porque a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Jesus, é interessante que ele não é assim protocolar como muitas pessoas são. Nós estamos vivendo uma pandemia, é necessário obedecer os protocolos. Por quê? Porque está em jogo a vida. E você pensa que com Deus é diferente, Oh, meu Deus, deixei. Alguém desliga aí. Você pensa que também Deus não age assim? Estava em jogo a vida daquela mulher. Por isso era necessário. Ele não passou por Samaria para encurtar o caminho, para fazer um desvio. Ele passou, a palavra é clara, porque era necessário. Nesta noite, tu perguntas a Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso com a igreja? Por que esta situação?
situação que afeta o mundo inteiro. Porque Deus, muitas vezes, Ele entra no nosso itinerário e Ele quer passar pela nossa origem. Samaria era a origem daquela mulher, né? Enquanto que outros preferiam tomar um caminho 2 vezes mais longo, cruzando pela uma região chamada região da Pérea, para não passar por Samaria, a Bíblia diz que Jesus faz questão. Diz aqui o texto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Para Deus há questões também que são urgentes. Deus não trabalha no tempo do meu relógio. Deus trabalha no seu tempo. E o seu tempo não é o tempo do Cronos. O seu tempo é diferente. Mas para Deus tem questões também urgentes e necessárias. Era urgente Jesus passar por Samaria. Nesta noite, Deus mostra a nós que é urgente Ele entrar na nossa vida para fazer o que é necessário. Não o que eu quero, mas o que é necessário. Deus tem urgência em mudar nossa vida. Amém? Deus tem urgência em avivar o seu povo. A mensagem da semana passada, ou foi da semana retrasada, né, falando sobre o reavivamento, missionário ministrando, né, a urgência de Deus. E por que tarda isto, irmã Maria? Por que tarda este reavivamento? Porque nós ainda não estamos preparados. Deus ainda há de mexer na nossa estrutura. E a gente não quer. E a gente não quer permitir. E Jesus precisava mexer na estrutura. Havia um ser ali. Era uma mulher só. Mas o que resultou daquele encontro de Jesus com aquela mulher? A Bíblia diz que ela se torna a primeira missionária, a primeira ganhadora de almas em Samaria. No início era uma mulher só, era uma vida só. Mas é assim, Deus vê além do que nós vemos. Nós olhamos e olhamos apenas uma pessoa. Deus olha e vê uma multidão. Através daquela pessoa, era necessário passar por Samaria para quebrar o preconceito racial. Havia um preconceito muito grande e a mulher deixou isso claro. Ela disse: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, que sou uma mulher samaritana, água para beber? A mulher deixou claro: há um preconceito aqui. Há uma diferença aqui. Meus queridos, a Bíblia mostra que essa mulher, né, deixou claramente estampada em seu rosto, em sua vida, né? Era quase meio-dia, quando Jesus vem, né? Jesus estava descansando junto ao poço. Até o horário era um horário inusitado. Deus é Deus das coisas inusitadas.
que a gente não espera. Em horários que Ele entra na nossa vida e a gente diz, não, perdi a noite, deve ser aquilo que eu comi, deve ser isto. E muitas vezes nós não compreendemos que é Deus nos despertando. Mas a essa hora, mas nós vivemos o crono, Ele vive um tempo diferente. Como é que chama o tempo dele no grego? Kairos. Diferente. Isto é hora. Coisa que a gente fala com os outros, mas com Ele não. Ele é Deus do inusitado, do imprevisível. A Bíblia está cheia de homens imprevisíveis que Deus escolheu para serem resposta dele para o mundo. E a Bíblia mostra que Jesus vai, a este lugar, aquela hora do dia. Jesus percebeu a verdadeira necessidade da mulher. A gente assim, a necessidade tem horário. Para nós é assim, não, agora não, deixa para a gente ir, tal hora, porque nós vamos chegar, uns são até meio políticos, não, nós temos que chegar para ser visto, não, tem que ter esta forma, o horário tem que ser aquele horário, aquela hora H. E Jesus não. Ele viu a extrema necessidade do coração daquela mulher. É meio-dia. Os outros iam dizer, era um fato inusitado ainda encontrar num lugar público com uma mulher, da estirpe dessa mulher, uma mulher mal falada. Jesus disse, olha mulher, 5 maridos tu teve. Tu foi verdadeira, mas não tanto. Tu admitiu a quantidade de homens que tu teve, mas e o que tu estás agora? É teu? Tem gente que é assim. Honesto até certo ponto. Como se Deus fosse assim, como se a palavra fosse assim. E Jesus entra, naquele momento ele vê que havia uma hostilidade. Ele sabia, claro, ele sabia dessa hostilidade, ele era judeu, sabia, mas ele queria ouvir aquela mulher. Como às vezes a pessoa está careca de saber, mas quer ouvir. O juiz ou o Ministério Público pode ter todas as informações, mas a pessoa que está sendo acusada precisa ser ouvida para formular a sua defesa. O juiz já tem, os fatos, já tem a acusação nas mãos feita pelo Ministério Público. Mas o juiz ainda quer ouvir o réu. O réu. Jesus queria ouvir daquela mulher, a situação. Muitos fatos acontecem, ou aconteceram, e eles mantiveram viva essa inimizade por muitos séculos. Jesus entra na nossa vida para quebrar tabus, que a gente construiu, paredes que a gente levantou, paredes de inimizade.
que a gente mesmo edificou. E ele vem. Naquela hora era um preconceito racial que o Senhor precisava remover. Louvado seja Deus. Pedir água apenas não era o alvo apenas só da sede. Pedir água àquela mulher era criar o quê? Uma situação para um diálogo. Não é verdade? Quando a gente quer, né, a gente vê que a pessoa é difícil, não, tem que criar alguma coisa, né, para fazer essa pessoa conversar. Um vizinho novo que chega, né, na nossa vizinhança, nós precisamos encontrar maneiras de trazer aquela pessoa para o nosso convívio. Era necessário passar para quebrar também outro preconceito. Talvez tão quanto pior do que o racial, preconceito religioso. Como a religião tem afastado pessoas? Como a religiosidade tem afastado tanta gente? E ela tem se tornado alvo, né, de tanta queixa aí, né, nos jornais. Se não é o coronavírus, nunca se viu tanto de 2, 3 anos para cá, tantas denúncias de racismo, não é? De preconceito religioso. Nunca. Aí você fala, não, é coisa de esquerda, é coisa de direita. Não, vamos pela palavra. Vamos pela palavra, não é A, não é B, não é partido, não é quem preside, quem deixa de presidir. Não, gente. Jesus entrou na vida daquela mulher para quebrar esse preconceito. Olha o primeiro preconceito que ela diz: como é que tu, sendo judeu, pede águas a mim, que sou a mulher samaritana? No preconceito religioso, aquela mulher diz, né? Vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Nossos pais adoram neste monte. E vocês dizem que é em Israel, em Jerusalém. E Jesus disse: mulher, vem a hora em que nem nesse monte, no Monte Gerizim, e nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que vocês não conheceis. Aí Jesus fez, claro, não um preconceito religioso. Jesus chamou a responsabilidade dos judeus por conhecer primeiro o verdadeiro Deus. E por que esta divisão? E por que esse preconceito racial? Porque o povo que servia o verdadeiro Deus se misturou com mulheres de outros povos, quebrando assim um rito da palavra, preceitos da palavra. E agora se via isso. Não só o preconceito racial, mas o religioso. E Jesus disse: olha, vocês adoram quem vocês não sabem. Nós adoramos, né, porque sabemos que a salvação vem dos judeus. Mas vai vir a hora, mulher, que nem nesse monte, e nem em Jerusalém, né, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque é esses a quem o Pai procura. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, né, criou um diálogo com aquela mulher, aproveitou a oportunidade para lhe perguntar a respeito de um assunto que era motivo, né, de debates. Deus deveria ser adorado aonde? No Monte Sião, na Judéia,
ou no Monte Gerizim em Samaria? Essa pergunta, eu creio que não fazia parte só da mulher, de muita gente. E Jesus vem para esclarecer esta dúvida. Nesta noite Ele passa no teu itinerário para derrubar, para desfazer com preconceitos, com diferenças, com dúvidas que você ainda tem no seu coração, sobre quem Deus é, sobre o caráter de Deus, sobre as virtudes que só Deus tem. Ah, meus queridos, nesta noite Deus passa pela sua vida para lhe esclarecer que mais do que uma religião, você deve professar fé viva em um Deus eterno, soberano, aleluias, que mais do que um objeto de culto, você deve cultuar ao Deus verdadeiro. Ele é o alvo da sua adoração. Louvado seja Deus. Ele passou por Samaria para saciar a sede, espiritual que aquela mulher tinha. Aleluias. É tanto que essa mulher começa dizendo: Senhor, vejo que és profeta. Eu sei que o Messias, aleluias, ele diz: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus diz: eu sou esse. Olha, aquela mulher tinha um conhecimento de Deus apenas informativo. É assim que muitos têm, e estão dentro das igrejas. E são tidos como crentes, mas você só tem um conhecimento informativo. Por isso que quando a palavra começa a ser pregada, você sai, você fica lá fora. Você vai fazer outra coisa, quem sabe você que está nessa live, a palavra foi aberta, você encontrou algo para, quem sabe, caminhar pela sua casa, um entretenimento, quem sabe você, nesta noite, você tirou o foco em questão de minutos. Porque para você basta apenas ter informação de quem Deus é. Jó, depois de tanto caminhar com o Senhor, olha, irmão, Jó provado por Deus, Jó chega a uma constatação: eu só te conhecia de quê? De ouvir falar. Meu Deus, então, e eu? E você? Se Jó, depois de tanta prova, só conhecia o Senhor de ouvir falar, e você? E nós? Ele diz: mas agora, eis que os meus olhos te veem. Agora eu tenho uma experiência contigo. Essa mulher, quando Jesus abriu, os segredos do seu coração, meus queridos irmãos, essa mulher, eu fiquei observando enquanto meditava. Olha, no início, olha como o conhecimento dessa mulher vai aumentando. Assim Deus quer fazer conosco. No início, a samaritana, só via Jesus como apenas um judeu. Não era? Como é que tu, sendo um judeu, pede água a mim?
No início, aquela mulher viu Jesus como apenas um judeu. Mas quando Jesus começou a revelar os segredos do seu coração, ela chama os outros e diz: vejo que ele é um profeta. De apenas um judeu, agora aquela mulher cria que Jesus de fato era um profeta. E depois do Senhor ainda continuar revelando a ela segredos dos mais íntimos do seu coração, e viu que os seus conterrâneos se interessaram em conhecer Jesus também. Olha que declaração ela tem de Jesus: tu és o Messias esperado, de um judeu para um profeta, para o Messias esperado. Você entende por que hoje o Senhor quer passar pela sua Samaria? Ou você quer que Jesus dê 2 voltas, faça um caminho 2 vezes mais do que o normal para evitar falar contigo? Para evitar conhecer os segredos do seu coração e poder lhe orientar e poder lhe abençoar? Nessa noite, Ele quer conhecer os segredos do nosso coração, não para nos expor, não. Coisa que Ele não faz, porque Ele não é um jornalista sensacionalista. Porque Ele não é alguém que quer tirar vantagem dessa situação. Ele é o próprio Cristo. Ele diz: mulher, esse conhecimento que tu tens de mim, eu vou te dizer, eu sou o que falo contigo. Eu sou este que tu ouviu falar. Eu sou. Nesta noite Ele fala conosco, dizendo: meu filho, minha filha, eu sou o que falo contigo. Não importa se até então tu me conheceu de uma forma não tão segura, não tão correta, mas nesta noite eu sou o que falo contigo. Eu não sou o que disseram. Foi necessário Pedro, não foi? Ir à frente e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o esperado que havia de vir. E Jesus perguntou: o que andam dizendo? Quem eu sou? Conhecimento informativo. Ninguém tinha tido uma experiência de novo nascimento, de vida cristã, de santidade com Ele, de relacionamento íntimo com Ele. Não. E Pedro rompe e diz: para mim, tu não é o que os outros dizem. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela mulher entrou em Samaria, anunciou, chamou seus amigos. Olha, será que muita gente ia seguir essa mulher pelo preconceito que já existia, irmãos? Pensa quantas pessoas essa mulher conseguiu arrebanhar. Uma mulher, com um nome mal visto na sociedade, mas ela entrou e disse: vinde ver este a quem vocês chamam de Cristo. Porventura esse não é o Messias? Ele me disse tudo quanto eu fiz.
Ele falou de tudo que eu sou. Porventura ele não é o Cristo. Ela ainda não tinha o conhecimento necessário. Por isso que tem a palavra porventura. Porventura não é esse o Cristo. E agora várias pessoas seguem a mulher e vêm ouvir. Jesus ficou ali 2 dias expondo as Escrituras, falando, né, do Messias, do esperado, da sua vinda, do seu ministério, do seu propósito, como ele haveria de morrer, a respeito da sua ressurreição. E agora, quando a mulher vai novamente perguntar, e aí? O que eles disseram? Lembra bem? Mulher, já não é mais pelo que você diz. Agora é pelo que nós mesmos ouvimos e vimos. Tivemos agora uma experiência com Cristo. Com Cristo. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe nesta noite. Deus está passando pela nossa Samaria. Porque Ele tem propósito com a gente. Ele sabe que urgentemente, eu e você, precisamos da sua intervenção, da sua ajuda. Seus sentimentos estão em frangalhos, seu coração em pedaços. Tantas coisas que passam pela sua cabeça. Nesses dias, onde você só ouve falar, né, de uma doença que pode dizimar, acabar com as pessoas. E aí você pergunta, será que eu poderei ser o próximo contaminado? Será que eu vou resistir? Eu não tenho um bom plano de saúde, eu não tenho os médicos. Aí quando você vê os mais abastados morrer, parece que você consola, está vendo? Não são só os pobres, não são só, não, fulano morreu, Beltrano morreu, como se isso fosse um consolo para você. É por isso que Jesus entra na sua Samaria e diz, eu sou o que falo contigo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos adorar o Senhor, esse que entra na nossa vida para fazer a diferença. Aleluias. Glórias ao Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pés e adorar o nome do Senhor Jesus. Thank
Amados irmãos, antes de nós encerrarmos, eu quero lhe lembrar nesta noite da nossa beneficência. Há muita gente precisando de nós, não só membros de nossa igreja, mas também de outras igrejas, como também pessoas que não pertencem à igreja, são vidas, né? Nem todas as pessoas receberam este auxílio, e também esse auxílio também não é tudo, ele ajuda, mas, né, não pode cobrir todas as despesas de alguém que perdeu o seu trabalho, né, que já vinha numa condição difícil. Então, meus queridos, lembrem, né, em cada culto da sua beneficência, dos alimentos que nós temos. Amém? Louvado seja. Lembre das nossas crianças, da nossa associação. Queremos continuar alimentando aquelas 40 crianças todos os dias, né? Ah, queridos, né? Então, quando a gente vê a gente fazendo apenas 3 dias, é muito pouco, meu Deus. Pois se a necessidade é todo dia, toda hora, nós, né, temos família, temos filhos e sabemos. Nesses dias de pandemia, aqueles que podem ficar em casa, sabem que o consumo aumentou, né? Adolescentes que estão bem de saúde aí, oh meu Deus, come demais, né? E as crianças também. Porque esse tempo que era ocupado com a escola e outras coisas, né, agora está dentro de casa, toda hora. Então, imagine aqueles mais fracos do que nós, precisam comer, né? Então, lembre, né? Lembre do seu dízimo e da sua oferta, amém? A palavra não muda, obedeça a Deus em todo tempo, amém? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta noite, Pai. Oh meu Deus, pelo teu cuidado, obrigado pelas respostas de oração. Nesta hora lembramos da nossa irmã Neuma, ali no hospital. Senhor, tu tem entrado com a tua providência. Oh, em nome de Jesus, tua serva tem percebido o teu cuidado, Senhor. Mas queremos te pedir, aleluias, que tu intervenha para que ela também alcance a cura, a libertação, em nome de Jesus Cristo. Abençoe, meu Senhor, o Charlinhos, Deus eterno, que a tua misericórdia alcance ele, em nome de Jesus, curando, libertando. Leva-nos em paz, meu Deus, que essa noite seja uma noite de refrigério para cada um de nós. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Até amanhã, 3 da tarde, no Circo de